A luz que quebrou a espada. A história de Miguel. O arcanjo Miguel pairava sobre o Monte das Oliveiras, sua espada flamejante pendurada à cintura como um símbolo de autoridade absoluta. Seus olhos, azuis como o abismo mais profundo, observavam a cidade de Jerusalém abaixo, pulsando com uma tensão quase palpável. O sol se escondia atrás dos telhados, lançando sombras acompanhadas sobre as ruas apinhadas de gente. Era o dia da Páscoa, um dia de comemoração, mas também de sombra profunda. Miguel sentiu o rugido distante, como trovões no coração da terra. Ele fez os olhos por um instante, conectando-se ao fluxo cósmico da história. Viu o julgamento no pretório, viu as feridas abertas nas costas de um homem, viu a coroa de espinhos sangrenta, e viu, acima de tudo, a determinação implacável em seus olhos. Um olhar que parecia carregar todo o peso do pecado humano, toda a dor, toda a perdição. Foi então que ele ouviu a voz. Não era uma voz audível, mas uma impressão direta na alma, como um grito ecoante através do vácuo do espaço. O Miguel. Está na hora. Ele abriu os olhos. O Monte das Oliveiras estava vazio, exceto por ele mesmo e pelos outros arcanjos que o cercavam. Suas formas etéreas brilhantes com uma luz fria. Lúcifer, o porta-voz, pairava alguns metros à frente, sua serpenteira forma irradiando um desdém silencioso. Sua voz ecoou na mente de todos. A humanidade completou seu ciclo de degeneração. O Criador ordenou o fim. A espada de Miguel será a ferramenta. Nenhum ser humano sobreviverá ao amanhecer. Miguel não balançou. Sua expressão permaneceu impassível, mas uma tempestade se agitava dentro dele. Ele lembrava. Lembrava dos dias em que a terra era nova, quando os seres humanos chegaram a um brilho de inocência nos olhos. Lembrava de Adão e Eva, antes da queda, e do pesar que isso causara aos céus. Mas aquilo brilho havia se apagado, substituído por ganância, violência, mentira e ódio. As guerras, o sofrimento infantil, a corrupção dos leitores, a indiferença enfrentam ao próximo. Tudo tão chegado a um ponto sem retorno. A justiça exigia sangue. A espada de Miguel seria a execução. Ele caminhou até o limite do penhasco, olhando para baixo. Via a multidão se dirigindo ao Gólgota, empurrando e gritando. Viu os soldados romanos brutais e eficientes. Viu o homem que seria crucificado, já carregando a madeira pesada de sua própria morte. Viu o rosto pálido e marcado pela dor, mas também por uma estranha paz. Era o Messias, o Filho do Homem, aquilo que era chamado de Rei dos Judeus, mas que agora era tratado como um criminoso. Miguel sentiu um formigamento estranho em sua mão direita. Ele tirou a espada da bainha. A lâmina brilhava com uma luz própria, uma luz que prometia aniquilar. Ele a segurou firmemente, o peso dela familiar e assustadoramente confortável. Era uma arma que ele treinara por milênios para este momento exato. Era a chave para o novo começo, para um mundo purificado. Prepare-se, disse Lúcifer, sua voz cortante. Quando o último suspiro sair dos lábios do condenado, a espada cairá. Nenhuma vida será poupada. Miguel olhou novamente para o Gólgota. O homem estava enviado pregado nas mãos e nos pés. Os soldados riam jogando dados por sua túnica. A mãe chorava, ajoelhada, enquanto João, o discípulo amado, a abraçava. Outros olhavam com indiferença ou curiosidade mórbida. Miguel sentiu algo estranho. Não era compaixão, não é linda. Era dúvida. Uma dúvida sutil, mas presente. Por quê? Ele era o instrumento da justiça divina. Sua missão era clara. Ele ergueu a espada. A luz emanando dela iluminou o céu noturno, transformando as nuvens em fogo. Os outros anjos se prepararam, suas armas prontas. O ar ficou denso, carregado com uma energia letal que faria estremecer os próprios pilares do universo. E então, o homem na cruz falou. Não era um grito de dor, nem um apelo por misericórdia.
Era uma voz calma, quase serena, que cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Pai, perco-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Miguel congelou. A espada, levantada para o golpe final, parou no ar. Seus dedos, feitos para seguir a morte, tremiam levemente. O mundo ao redor parou. O vento cessou. Até os soldados, em meio às suas brutalidades, viraram a cabeça, confusos pelo silêncio súbito. Perdoa-lhes? Miguel pensou para si mesmo, a voz de Lúcifer ecoando em sua mente. Não sabe o que faz? Ele olhou para os rosas da multidão. Viu a ignorância, sim. Viu a cegueira causada pelo ódio e pelo medo. Viu homens e mulheres que haviam sido corrompidas pelo sistema, pela tradição cega, pela própria natureza frágil do ser humano. E viu compaixão? No rosto do homem na cruz havia apenas amor. Um amor que transcendia a dor física, que alcançava até os carrascos mais suportados. Eles não sabem, Miguel repetiu mentalmente. A frase ressoava dentro dele, cavando um buraco na certeza que ele tinha construído ao longo de séculos. Será que eles mereceram morrer por causa disso? Será que a punição devia ser extrema porque a compreensão era limitada? Ele olhou para a espada em sua mão. A luz On, que emanava dela, não era mais uma promessa de purificação, mas um reflexo do próprio inferno que ela representava. Era uma ferramenta de destruição, não de renovação. E agora, diante daquela palavra, perdoa, ela parecia errada. Miguel! A voz de Lúcifer era um rugido de raiva e surpresa. Cumpre teu dever! A ordem é clara! Mas Miguel não podia mais ouvir. A voz do homem na cruz ecoava mais alto em sua alma. Ele viu, com uma clareza cristalina, o paradoxo da situação. A humanidade estava caída, sim. Estava corrompida, sim. Mas o Filho de Deus, o próprio Criador encarnado, não clamava por vingança. Clamava por perdão. Clamava por misericórdia. Eles não sabem, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. E se eu sou o instrumento da justiça, talvez a verdadeira justiça não seja a morte, mas a oportunidade de saber? Ele abaixou a espada. Lentamente, com um movimento que parecia contrário a todas as leis da criação, ele devolveu a arma à bainha. A luz On desapareceu, substituída por uma aura suave e azulada que emanava de seu ser. Os outros anjos bufaram de indignação. Lúcifer disparou contra ele, suas garras tentando arrancar sua coroa. Traidor! Gritou Lúcifer. Você traiu o Criador! Você traiu a ordem! Miguel não reagiu. Ele ergueu a mão e uma barreira de luz se formou entre ele e Lúcifer, contendo a fúria do adversário. Seus olhos, antes azuis como o abismo, agora brilhavam com uma luz dourada, como o sol nascendo após a noite mais escura. Não, disse Miguel, sua voz agora cheia de uma autoridade que superava a de Lúcifer. Eu não estou traindo a justiça. Eu estou entendendo-a. O Criador não enviou seu Filho para morrer para que nós matássemos sua criação. Ele enviou seu Filho para salvar, para perdoar, para mostrar o caminho de volta. Ele olhou novamente para o Gólgota. O homem na cruz respirava ainda, mas estava perto do fim. Miguel sentiu uma emoção estranha passar por ele. Não era pena, mas reconhecimento. Reconhecimento de que aquela cena, aquelas palavras, eram o cerne de tudo. Era o segredo que os céus haviam esquecido em sua sede por justiça. A humanidade não precisa ser destruída, continuou Miguel, sua voz ecoando nos céus e na terra. Ela precisa ser salva, precisa ser perdoada. Precisa aprender o que eles não sabem. Lúcifer rugiu de raiva, mas Miguel ergueu a outra mão. Do nada, uma flor vermelha brotou em sua palma, uma rosa, símbolo de amor e sacrifício. Ele a lançou ao chão, e onde ela caiu, uma fonte de água pura começou a jorrar, refrescando o solo árido. Os anjos fiéis a Miguel começaram a se reunir ao seu lado, suas armas transformando-se em símbolos de esperança.
oliveiras, flores, livros. O céu, outrora ameaçador, tornou-se uma tapeçaria de cores suaves, prometendo um novo amanhecer. No Gólgota, o homem na cruz sussurrou suas últimas palavras: "Está consumado." E então, ele morreu. Miguel fez os olhos. Ele não viu a morte, viu a ressurreição. Viu a promessa de um novo começo, não basado na destruição, mas na redenção. Ele abriu os olhos novos e o mundo ao seu redor havia lamado. O Monte das Oliveiras estava ocupado de flores. O céu estava claro e azul. E no horizonte, o sol nascia, trazendo consigo uma luz que não queimava, mas curava. Uma missão mudou, disse Miguel aos anjos ao seu redor. Nossa nova ordem é protetora, é guiar, é amar, porque o maior poder não está na espada que mata, mas na palavra que perdeu. E assim, o arcanjo Miguel, outrora o executor da justiça divina, fez-se o guardião da esperança humana. Sua espada flamejante nunca mais seria usada para derramar sangue, mas para cortar as correntes da oferta e iluminar o caminho de volta para o Pai. E sempre que ele olhou para a terra, ele lembrava das palavras do Messias: Pai, perdido-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Palavras que transformaram um anjo da morte em um anjo da misericórdia e que continuaram a ressoar atos dos séculos. Um lembre eterno de que o amor é mais forte que a espada e o perdão é o único caminho para a verdadeira redenção.